Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. Vamos para mais um curso do nosso seminário bíblico. Hoje nós vamos falar sobre os livros históricos do Antigo Testamento. A gente vai falar sobre os livros que vão contar o período desde Josué, a entrada do povo na Terra Prometida, até o período pós-exílico, né, com os livros de Esdras e Neemias. Então a gente vai estar dando uma passada por esses textos, a gente vai falar um pouquinho do estilo literário deles, quais são os seus principais personagens e de que forma que você pode ler esses livros de uma forma que você consiga compreender completamente a história do povo de Deus. Então, se você quiser saber tudo sobre os livros históricos do Antigo Testamento, como fazer a sua leitura, assista esse vídeo do começo ao fim, porque isso com certeza vai edificar a sua vida espiritual, tá bom? Mas não deixa de deixar o seu like aqui embaixo para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas e de se inscrever no canal para que a gente possa continuar crescendo e divulgando a palavra de Deus para mais pessoas. Vamos então começar falando sobre o que são os livros históricos, né? Os livros históricos do Antigo Testamento, eles reúnem os textos de Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E eles são livros que abarcam um grande período histórico do povo de Israel. Eles vão narrar desde a entrada do povo na terra de Canaã, aonde o povo de Deus ele se estabelece na terra. Esse é o texto de Josué, ele vai mostrar a conquista da terra e o estabelecimento do povo de Deus na terra prometida. Vai falar os marcos, os limites, as fronteiras de cada uma das tribos quando elas se estabelecem ali na região. Nós vamos ver o tempo dos juízes, nós vamos ver a monarquia, o exílio, o retorno do povo de Deus no pós-exílio e a preservação do povo de Deus. Então, a gente vai pegar esses livros, eles vão trazer um período histórico muito grande. Tá? Um período que provavelmente ele remonta aí a cerca de 7 séculos, 8 séculos, 9 séculos. É bastante tempo que o texto vai relatar. Então, por conta disso, ele acaba sendo um texto muito rico em detalhes, muito rico em histórias, e é uma parte da Bíblia que é muito prazerosa de ler, principalmente quem gosta de ler livro de narrativas, biografias, vai gostar muito de ler essa parte do texto, porque ele é realmente muito descritivo, tem personagens, tem histórias, tem reviravoltas. Então, por serem textos narrativos, eles têm uma leitura bastante agradável. E ali você vai encontrar muitas histórias com as quais você já se familiarizou na sua vida, ou que alguém contou na sua infância, ou até mesmo que você viu quando você era de alguma outra religião, de alguma outra igreja. Tá? Na matriz evangélica, esses textos eles não são meramente crônicas. Eles mostram Deus governando a história, julgando o pecado e preservando a sua aliança com o povo. Tá? Esse texto ele não é apenas uma narrativa histórica, ele tem uma teologia envolvida que mostra como que Deus governa a história e governa o seu povo e ele vai lidar com o povo quando o povo cai, quando o povo se arrepende, clama, e aí como é que Deus lida com isso. Então a gente vai ver isso diversas vezes nesses relatos que a gente encontra aqui. E literariamente a gente vai encontrar textos com narrativas históricas, genealogias, discursos, listas e memórias. Tá? Então a gente vai encontrar muitos textos bem interessantes com diversos estilos nesses textos da palavra de Deus. E eles eu recomendo que sejam lidos da forma como a gente apresentar aqui. Apenas os textos de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que eu recomendo que, se possível, sejam lidos em paralelo. Procurem na internet textos que conjuguem esses dois períodos históricos, né? Porque o livro de 1º e 2º Crônicas, na verdade, ele vai pegar relatos desde no finalzinho de 1º Samuel, início do 2º Samuel, que é quando começa o reinado de Davi, até 2º Reis.
Tá? Então a gente vai falar sobre isso. Então, como os textos eles se repetem, eles são paralelos, e os livros das crônicas vão trazer um pouco mais de detalhes do que os livros dos reis, eu recomendo que as leituras sejam feitas em paralelo. Tá? Às vezes você consegue encontrar na internet ou até mesmo algumas bíblias, né, bíblias ou textos que são cronológicos, e aí você consegue ler o trecho do livro dos reis que fala sobre determinado rei, que muitas vezes vai ser mais elaborado no livro das crônicas. Mas a gente está se adiantando um pouquinho, a gente já vai falar sobre isso um pouco mais para frente, tá bom? Vamos começar então dando o nosso panorama. A gente vai falar sobre cada um dos 9 livros que compõem esse pedaço, né, da Bíblia, esse trecho da Bíblia, que na verdade não são 9, né? São 12 livros. É porque a gente agrupa 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, porque no original em hebraico eles são juntos, tá? Eles não são separados. Essa separação ela foi didática quando a Bíblia ela foi traduzida, tá? Então, a gente colocou dessa forma, mas entenda que 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, na nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, os livros são separados. Tá? Mas a gente didaticamente vai estudar eles juntos. O livro de Josué ele tem como nome e foco a entrada do povo em Canaã, né? A conquista inicial da Terra Prometida e a repartição da terra. A gente vai ver aquele povo que durante a peregrinação no deserto duvidou da possibilidade de poderem entrar e invadir e conquistar a Terra Prometida por medo das consequências de enfrentamento dos povos que habitavam ali, né, por acharem que Deus não teria o poder necessário para ajudar que eles conquistassem a terra. Aqui a gente vai ver o povo entrando. E a primeira conquista já é uma conquista miraculosa, que é a conquista de Jericó. E aí depois a gente vai ver várias situações que vão se desenvolver na entrada do povo, na conquista das diversas cidades, e depois no assentamento do povo, né? E a gente vai ver diversos marcos que vão ser colocados, diversas fronteiras que vão ser listadas, né? Colocando as tribos nos nas diversas regiões ali da Terra Prometida. Os personagens principais são Josué, Caleb, Raabe, né? Raabe é a prostituta que vivia na cidade de Jericó e que ajudou os espias do povo de Deus. Quando eles entraram na cidade, ela recebeu esses espias na sua casa, escondeu eles quando o exército de Jericó veio para saber se tinha alguém intruso ali. E aí depois ela pede para que eles lembrassem disso quando o povo de Deus viesse, né? Porque ela já sabia, né? Já ouvia falar, né? Desse povo que estava vindo conquistar. E aí ela pede o favor desse povo para quando a cidade fosse invadida, e eles falam, ó, beleza, você bota a sua família dentro, bota um lenço na porta ou na janela, e aí quando a gente chegar, a gente vai identificar que essa casa não pode ser mexida. E aí ela faz isso, então ela acaba não só sendo salva, como ela acaba entrando na linhagem de Jesus, né? Isso aí a gente vê lá no Novo Testamento. Temos Eleazar, temos as tribos de Israel, então esses são os personagens principais que a gente vai encontrar no texto de Josué. E as histórias centrais, como a gente comentou, são a travessia do Rio Jordão, também é uma travessia miraculosa, né? A queda de Jericó, as campanhas militares e a aliança em Siquém, quando Josué reforça a aliança de Deus com o seu povo e fala, olha, agora é com vocês, vocês vão decidir se vocês vão seguir a Deus ou se vocês vão seguir outros povos, mas eu vou dizer para vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo vai lá e inicialmente fecha, ou renova essa aliança com Deus. Tá? O sentido teológico desse texto é que Deus cumpre as promessas feitas aos patriarcas e chama seu povo à fidelidade. Né? Então, assim, enquanto que no período do Pentateuco a gente viu a promessa sendo feita, e por conta do pecado do povo, Deus faz com que todos aqueles que saíram do Egito pereçam no deserto. Deus mantém a sua aliança com seu povo, cumpre a promessa, mesmo parecendo muito difícil para as pessoas naquela época acreditarem, e permite que o povo conquiste aquela terra, mesmo tendo exércitos muito maiores e mais poderosos ali naquela região. A autoria do texto, a tradição associa o livro a Josué, tá? Enquanto muitos estudiosos falam em uma composição e edição posteriores, né?
como a gente já comentou no texto, no vídeo sobre o Pentateuco, né, de que existe uma transmissão das histórias por tradição oral, e aí posteriormente, na época pré-exílica, no exílio, esses textos acabaram sendo novamente condensados, redigidos, né? E na tradição, na leitura evangélica, costuma-se admitir uma memória histórica antiga com uma redação final posterior, como a gente disse. Então você tem a transmissão pela tradição oral e aí você tem uma redação final posterior do texto. E aqui a gente precisa também entender o estilo literário do texto, né, que tem uma narrativa histórica com discursos finais, né, os discursos finais de Josué com o seu povo, depois que a terra foi plenamente conquistada, as listas territoriais que vão apontar ali aonde cada tribo vai ficar e a linguagem de aliança. E aqui uma pequena estrutura do livro de Josué. Dos capítulos 1 ao 5 nós temos a preparação do povo e a travessia do Rio Jordão. Dos capítulos 6 a 12, as campanhas de conquista em Canaã. Então aqui vai ter as campanhas para Jericó, a confusão lá na cidade de Ai e outras cidades ali na região. Dos versículos 13 a 21, a divisão da terra entre as tribos. E aqui a gente já começa a ver uma situação que a gente vai ver a consequência lá no livro de Juízes, porque em algumas dessas conquistas os povos da terra não são retirados, né, mas são utilizados como trabalhadores forçados, e aí a religiosidade desses povos acaba invadindo a religiosidade e a vida religiosa do povo de Israel, o que acaba fazendo com que eles acabem adotando outros deuses, e a gente vai ver isso lá em Juízes. No capítulo 22, a crise do altar e a preservação da unidade, e dos versículos 23 e 24, discursos finais e renovação da aliança. Então, quando a gente observa o livro de Josué, ele acaba sendo um livro muito interessante porque ele vai mostrar essa conquista. Uma vez em uma EBD, conversando com uma irmã da igreja que tinha muitos anos de igreja, ela disse que ela achava que quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida, a terra estava vazia e que não havia tido combate. Eu falei, não, teve combate, né? Tanto é que teve a situação da cidade de Jericó, a cidade foi conquistada, tal. E a gente vê como muitas vezes a gente tem pessoas que vão muito tempo na igreja, mas porque às vezes se concentra no Novo Testamento, em Salmos, Provérbios, não lê a Bíblia como um todo e não percebe esses detalhes. Então, é importante que a gente saiba disso. Houve guerra, houve batalha entre o povo de Deus e os povos da região para que as cidades fossem conquistadas e o povo vivesse ali. Tá? Agora o livro de Juízes ele vai falar sobre o período entre Josué e a monarquia, que é marcada por uma instabilidade espiritual e política. Por quê? A gente vê uma conquista, a terra está conquistada, mas a gente percebe que o povo de Deus, por várias vezes, ele acaba adotando outros deuses da região, que eram cultuados na região, e eles acabam caindo em idolatria. E aí, por conta disso, Deus acaba fazendo com que o povo sofra, trazendo conquistadores para dominá-los. Isso faz com que o povo acabe clamando por misericórdia e pedindo para que Deus os liberte desse domínio. Deus, então, ele elege um juiz, uma pessoa que vai libertar o povo deste domínio. O texto relata como que acontece esta libertação. E aí depois o texto termina e aí a gente vê que o povo cai de novo. Então é uma série cíclica de quedas, dominações estrangeiras, arrependimento, surgimento de um libertador e libertação do povo. E aí a gente vê esse cenário cíclico diversas vezes nesse livro de Juízes, tá? Às vezes pode parecer até um pouco repetitivo, mas a gente, na verdade, acaba vendo diversas formas diferentes como Deus liberta seu povo. Entre os personagens principais que a gente tem no livro de Juízes, nós temos Otoniel, Eude, nós temos Débora, né? Débora é a única juíza, né, mulher que é apresentada no texto bíblico. Temos Gideão, temos Jefté, Sansão muito conhecido das pessoas, até quem não é religioso já ouviu falar da história de Sansão e Dalila,
e outros juízes, né? Tem juízes que são apenas citados, enquanto que outros têm os seus relatos mais detalhados, com as suas conquistas, a forma como eles libertaram o povo de Deus, né? Então, Débora, Gideão, Sansão são juízes que são mais detalhados no texto bíblico. As histórias centrais são esses ciclos de pecado, opressão, clamor e libertação, e aí esse ciclo se repete, se não me engano, 6 vezes ou 7 vezes no texto bíblico. E o sentido teológico é que a infidelidade ela traz a ruína, mas Deus em misericórdia levanta libertadores. E isso acaba falando muito para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não consegue entender por que algumas situações acontecem com a gente. E é depois de um tempo é que a gente vai perceber que muitas coisas que acontecem na nossa vida acontecem por conta das nossas escolhas erradas, onde a gente se afasta de Deus, a gente decide tomar decisões por nossa própria conta e as consequências do pecado atingem as nossas vidas. A consequência do pecado do povo de Israel era a dominação a opressão por meio de outros povos. A consequência do pecado em nossas vidas pode ser distinta, pode ser diversa, mas o que importa é que mesmo nessa situação, Deus vai lá, quando a gente clama, Deus tem misericórdia, ele vai lá, dá a condição para que o povo seja liberto do pecado e possa ser restaurado. Então, da mesma forma, Deus também trabalha em nossas vidas, nos restaurando, mesmo quando nós caímos em tentação. E a questão de autoria do livro de Juízes, né, ele preserva tradições antigas e provavelmente recebeu forma final no período monárquico, tá? Então, no período ali da monarquia, tem gente que chega a citar que existe uma possível autoria de Samuel no livro de Juízes, mas não é claro quem realmente foi o autor do texto. Já na leitura evangélica, a gente consegue perceber uma memória histórica interpretada à luz da aliança, ou seja, novamente, essa tradição oral que mostra como que o povo vivia nessa época e como que as consequências e tudo o que acontecia na vida do povo era associada à aliança do povo com Deus e a forma como eles se dissociavam dessa aliança, traíam essa aliança e por consequência disso vinha a opressão. Então a gente percebe essa história interpretada à luz da aliança divina. Ela tem um estilo literário com uma narrativa histórica, com fórmulas repetitivas, episódios heróicos e forte tensão moral. Nós temos várias situações no texto de Juízes em que a gente fica assim, nossa, mas como é que o camarada pôde fazer isso? E as consequências disso. A gente vê isso em Jefité, a gente vê isso em Sansão. Nós temos vários momentos em que nós temos questionamentos sobre a moral da pessoa e da personagem que está sendo apresentada. Tá? E a estrutura do texto, nós temos do capítulo 1 ao capítulo 2 a introdução do estado do povo nessa época em que o povo se assenta e aí a gente começa a ver o diagnóstico espiritual do povo, a gente começa a ver como que a idolatria começou a entrar no povo. Dos capítulos 3 ao 16, os ciclos dos juízes e as libertações, então esses pontos cíclicos em que o povo peca, tem a opressão, ele clama por misericórdia e aí vem um libertador e a gente vê esse ciclo. Capítulo 17 e 18 é meio que um preâmbulo que vai falar ali da idolatria de Mica e da migração de Dan, e dos capítulos 19 a 21 a crise de Gibeá e uma guerra civil que acontece ali dentro do povo de Deus. E aqui nessa parte a gente vê que o texto ele já começa a falar que a consequência do que estava acontecendo é porque Israel não tinha um rei. Então é aqui que a gente consegue ver uma influência monárquica de um autor que acreditava, que entendia que a monarquia era um instituto divino, que fazia uma crítica posterior ao que havia acontecido anteriormente. E o tema-chave do texto é que cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, ou seja, o povo havia abandonado a lei do Senhor. O povo resolveu que iria fazer conforme lhe dava na telha, né? E então, por conta disso, sobrevinha o pecado e aí sobrevinha a opressão. Então, o que é mais importante aqui no livro de Juízes é a gente compreender que, por mais estranho e difícil que possa parecer Deus permitir que o seu povo sofra a opressão, a gente precisa entender isso como uma correção divina para que o povo pudesse se ajustar de volta aos eixos, poder entrar de volta nos eixos e poder se manter nos caminhos do Senhor.
Agora o livro de Ruth, ele é até um livro pequenininho, é um livro curto, né? Que tem, ele é ambientado no tempo dos juízes e ele vai destacar fidelidade, redenção e providência, né? É um texto que vai falar sobre o relacionamento de Ruth com Noemi e é um relacionamento que não era necessário, né? Ruth era a nora de Noemi, o marido de Noemi falece, o marido de Ruth falece. A Ruth não precisava cuidar de Noemi, a sua sogra, mas Ruth decide cuidar de Noemi e também decide adotar a religião, adotar o Deus de Noemi. E isso faz com que Noemi seja sustentada, porque na época as viúvas elas eram desamparadas, se elas não tivessem um marido ou filhos homens, ela ficava desamparada, ela não tinha sustento, e aí acaba que Deus ele honra a Ruth, dando a ela um marido, e aí isso acaba gerando a situação em que Ruth, que era estrangeira, que se converteu ao judaísmo, também entre na linhagem de Jesus. Tá? Então, o relato dela é muito interessante. As histórias centrais são o retorno a Belém, a respiga no campo, né, o pedido de resgate e a genealogia final, que vai mostrar exatamente como que Ruth entra primeiro na linhagem davídica, né? Eles mostram que Ruth entra na linhagem davídica e aí, a partir daí, a gente sabe que Jesus ele vem da linhagem do rei Davi, né? Então, é assim que a gente vai saber. E lá no Novo Testamento, na linhagem de Mateus, né, na genealogia de Mateus, a gente vai ver Ruth sendo mencionada na linhagem davídica. O sentido teológico é que Deus age na vida comum e inclui uma moabita na linhagem de Davi, e a sua autoria é incerta, com muitos situando a redação em um ambiente monárquico ou posterior. Tá? Então, é um relato que é de difícil autoria, mas que foi um relato tão importante que foi trazido como um texto espiritual, um texto inspirado por Deus, né? E aí foi colocado junto com os outros. Na tradição evangélica, o livro é lido como narrativa histórico-teológica de grande sensibilidade pastoral, né? A ideia do cuidado com a família, da importância, né, de você estar com a família, de como Deus honra esse cuidado, é muito importante, a gente consegue depreender desse texto. Ele é uma prosa narrativa curta, bem organizada, com diálogos e forte unidade temática. Então ele é um texto muito agradável de ler, são 4 capítulos apenas, é bem agradável de leitura, e ele vai trazer essa ponte para o quem seria o futuro rei de Israel, que foi, no caso, Davi. E a sua estrutura, né, o capítulo 1 tem a perda, a decisão e o retorno, no capítulo 2 o encontro de Ruth com Boaz, no capítulo 3 o pedido de resgate, né, e o capítulo 4 a solução legal, o casamento e a genealogia. Né? Então, toda essa situação é justamente Ruth honrando Noemi, depois Deus concedendo a ela um marido que a resgatou, e assim essa solução permite que eles se casem. Ela entra na vida religiosa judaica, aceitando o Deus de Noemi, e assim ela acaba se tornando uma pessoa que entra na genealogia de Davi. Né? Então a gente vê a linhagem, né, perfeita, aonde Boaz ele vai ser um ascendente do rei Davi. Então é assim que a gente termina o livro de Ruth. Agora vamos para o livro de 1 Samuel, né, 1º e 2º Samuel, que vai mostrar a transição dos juízes para a monarquia e a ascensão de Davi. Né? E os seus personagens principais são Samuel, que foi o último juiz e que também foi sacerdote e profeta. Nós temos o primeiro rei de Israel, que é Saul, o seu filho Jonatas. Nós também temos Davi, que foi um guerreiro que era do exército de Saul e que foi ungido como novo rei de Israel por conta do pecado de Saul. Nós temos o profeta Natã, que vai confrontar Davi por causa do pecado que ele cometeria. Nós temos Abigail e temos Batseba. Batseba é justamente a mulher com quem Davi acabou adulterando e
causando um problema enorme na sua família. As histórias centrais do texto são o chamado de Samuel, o reinado de Saul, a ascensão de Davi e crises na casa real. Então, esse texto, basicamente, se a gente for considerar linhagem real, a gente vai começar com a liderança de Samuel perante o povo de Deus. Nós vamos ver o povo clamando por um rei conforme as regras e as leis dos povos dali da região, e o que vai contra a intenção de Deus. E aí Samuel, ele é ordenado por Deus a ungir um homem que Deus determina, que é Saul. A gente vai ver um Saul inicialmente covarde, que depois ele se torna arrogante, mas que mesmo assim em nenhum momento ele demonstra temor ao Senhor, tanto é que ele é um camarada impetuoso, toma às vezes ali de sacerdote, fazendo sacrifícios, e por conta disso ele acaba perdendo o reinado. Depois nós vemos a unção de Davi como novo rei, só que Davi ele espera para poder assumir o trono. Ele não toma o reinado de Saul, ele teve duas oportunidades para poder matar Saul e tomar o trono, mas ele não o faz, ele até mostra para Saul isso. E aí depois a gente vê a queda de Saul e a ascensão de Davi, isso já no livro de 2 Samuel, e aí nós temos todo o reinado de Davi descrito nesse texto, tá? Então, a parte das lideranças de Samuel, Saul e Davi, que vão ser os destaques dos livros de 1º e 2º Samuel. O sentido teológico é que Deus estabelece o rei segundo a sua vontade e firma a aliança davídica. Por que é escrito que Deus estabelece o rei segundo a sua vontade? Porque tanto no caso de Saul quanto no caso de Davi, Deus vai dar a orientação a Samuel sobre quem que deve ser ungido. Não é o povo que simplesmente chega lá e elege um rei, né? Não é o povo que chega e decide, olha, esse aqui vai ser o nosso rei. É Deus que decide quem será o rei. Apesar do povo ter pedido um rei conforme o seu desejo, Deus é que vai chegar para Samuel e vai dizer, olha, você vai ali, você vai ver essa família, você vai ver essa pessoa dessa família e você vai ungir essa pessoa como rei. No caso de Saul, é um rei que, assim, aos olhos dos homens faz todo sentido. Ele era um camarada que ele era mais alto do que todos os israelitas, segundo o relato bíblico. O israelita mais alto batia no ombro de Saul, ou seja, ele era um cara muito alto, muito forte e ainda assim muito covarde. E depois a gente tem o relato, o contraponto com Davi, que na verdade era um pastor de ovelhas, provavelmente um adolescente beirando ali a juventude, baixinho franzino, e que foi lá e que matou o gigante Golias com apenas uma funda e 5 pedrinhas. Que na verdade ele nem precisou das 5, na primeira ele já acertou a testa do gigante e já botou no chão. Então a gente vai ver todos esses relatos aqui, é aqui que em 1 Samuel que a gente vai ver o famoso relato de Davi e Golias, e a gente vai descobrir que o Golias não foi o único gigante que Davi enfrentou na vida, tiveram outros, teve irmão de Golias envolvido e tudo mais. Porém, a gente vai perceber toda essa jornada de Davi até ele passar o reinado para o seu filho Salomão. E a autoria do texto a tradição antiga ligou a obra a Samuel, Natã e Gade como fontes. Né? Por quê? Porque Samuel morre logo no começo, né, de 1 Samuel, ele não poderia ter escrito tudo. Então, os seus sucessores trataram de compilar essas histórias, né, e aí esses relatos foram compilados e a forma final é posterior. Né? Em contexto evangélico, fala-se em memória histórica, preservada, organizada por redatores posteriores, ou seja, novamente, tradição oral, que foi colocada no papel posteriormente, compilada posteriormente, e o estilo literário é uma narrativa histórica densa com discursos proféticos, poesia e relatos de corte. O que é uma narrativa histórica densa? É porque aqui em 1 e 2 Samuel nós vemos muitos detalhes a respeito da vida de Saul, de Samuel e de Davi. Nós temos teologia envolvida, nós temos profecia envolvida. Por exemplo, quando Davi adultera com Batseba, né, vem Natã e Natã ele vai e joga na cara de Davi o erro dele.
né? E aí faz Davi reconhecer o seu erro. Então, a gente consegue perceber alguns discursos proféticos imbuídos juntos com o relato histórico. Mas ainda assim, é uma leitura bem agradável, tá? E que vale muito a pena justamente para a gente poder conhecer esse período da história do povo que vai ser o início do estabelecimento do reino de Israel. E aqui a gente precisa dizer que nesse período o reino era um só. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre isso no livro de 1º e 2º Reis, mas sempre que a gente falar em Saul e em Davi, em reino de Israel, a gente está falando das 12 tribos, tá? Todas as 12 tribos, tá bom? A estrutura do texto, dos versículos, dos capítulos 1 a 7, nós temos Samuel, a arca e a renovação espiritual. Dos capítulos 8 a 15, a instituição da monarquia e o fracasso de Saul. Dos capítulos 16 a 31, a unção e a ascensão de Davi. E aí, no segundo livro de Samuel, capítulos 1 a 10, a consolidação do reino davídico, porque inicialmente ele só foi ungido, ou melhor, aceito como rei da parte sul do reino, que seria a tribo de Judá, de Benjamim e metade da tribo de Manassés. E depois ele é aceito pelas outras tribos, né, que são as tribos do norte. E dos capítulos 11 a 24, nós temos o pecado de Davi, que é quando ele ele usurpa Batseba, mandando o marido dela para frente de batalha para morrer, quando ele descobre que ela estava grávida. Aí, a consequência disso, surgem crises familiares enormes. Nós temos o filho dele, Absalão, que resolve tomar o reino para si. Davi tem que fugir. E aí depois nós temos o retorno dele e o fim do reinado dele até ele passar a coroa para o seu filho Salomão, sendo que não é automático, tá? A gente vai ver lá no início do livro de Reis que tem ali um certo conflito antes de que Salomão seja coroado rei em Israel. O livro de 1º e 2º Reis, ele vai começar a história da monarquia a partir de Salomão, ou seja, a partir do fim do reinado de Davi, o início do reinado de Salomão, até o exílio do povo de Judá. Então aqui vai ter um período enorme, né, do reinado, né, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. E aqui a gente começa a falar em Reinado do Norte e Reinado do Sul, porque acontece uma divisão política, né? A gente vai ver Salomão ainda sendo um rei sobre todo o território de Israel, todas as 12 tribos. Quando chega no reinado de Roboão, que é o filho de Salomão, Roboão ele resolve cometer um erro estratégico, né? Porque as 10 tribos do norte, né, sem contar Judá, Benjamim e metade de Manassés, as outras tribos trabalhavam muito para ajudar na construção ali dos projetos arquitetônicos de Salomão. E esse pessoal estava fazendo trabalhos forçados, e eles estavam sentindo muito isso. E aí os sábios antigos que aconselhavam Salomão falam para ele, olha, pega leve com esse povo que aí você vai manter o seu reinado unido. Só que quando ele resolve consultar os seus conselheiros da mesma idade, eles falam, olha, esse pessoal tá tudo folgado, tem que apertar, arrochar esse povo aí para que eles possam produzir mais. Moral da história, quando ele faz isso, as 10 tribos do norte se rebelam, tá? Existe uma motivação teológica para isso, que a gente vai ver no final do reinado de Salomão, início do reinado de Roboão. Um profeta mostra para Roboão que ele vai perder o governo de todas as tribos. Jeroboão surge como um líder entre as tribos do norte, reúne elas e separa essas tribos do sul, né, de Judá, de Benjamim e da metade de Manassés. Então, com isso, a gente cria o reino do norte, que é o reino de Israel, sob domínio de Jeroboão, e o reino do sul, né, que é o reino de Judá, que é governado por Roboão e pela linhagem davídica. E o que a gente vai ver é que
No livro de Primeiro e Segundo Reis, os textos eles vão se alternar muito, falando sobre o rei de Israel e aí o rei de Judá. E ele vai seguir muito uma cronologia, onde no meio de um reinado longo de Judá, por exemplo, ele vai ter todos os reis de Israel que viveram ao mesmo tempo. Então com certeza, é uma leitura cronológica clara sobre os reis que governaram. E aí a gente vai perceber duas coisas. Primeiro, que as dinastias do Reino do Norte mudam o tempo todo, você tem golpe de Estado o tempo todo, enquanto que no Reino do Sul a dinastia davídica permanece completa. Tá? E aí a chave central desse relato é se o rei fez o que era certo e justo e reto aos olhos do Senhor e aos olhos da lei do Senhor, ou se ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo os caminhos da lei. Então, os reis eles foram julgados sempre dessa forma. Se eles fizeram o que era certo, ou se eles fizeram o que era errado. O que significa fizeram o que era errado? Adotaram a idolatria. Né? Trouxeram deuses falsos para dentro de Israel, para dentro de Judá. E aí, quando fala que o rei fez o que era certo aos olhos do Senhor, aí nós vemos reis que fazem algumas reformas administrativas e religiosas. Em alguns casos, eles fazem uma reforma completa, em outros casos, eles fazem uma reforma parcial, onde eles eliminam os ídolos e os templos idólatras, mas deixam os altos, né, que seriam locais de sacrifício e adoração que ficavam nos altos de montanhas, que as pessoas iam localmente em vez de irem até Jerusalém para fazerem os seus sacrifícios. Então, tem reis que fazem o que era justo aos olhos do Senhor parcialmente porque eles mantêm os altos, mas outros eles eliminam tudo, e tem outros que simplesmente fazem o que era mal perante os olhos do Senhor e trazem tudo de volta. Tá? Então nós temos como personagens principais ainda Salomão, Jeroboão, tem Roboão também, que não foi colocado aqui, os reis Acabe, profeta Elias, Acabe, rei terrível do reino do norte, né, do reino de Israel. Temos o profeta Eliseu também, temos Ezequias, que foi rei, que foi um dos reis que começou mal, mas depois ele deu uma emendada na sua vida. Temos Josias, que foi um rei que fez uma revolução religiosa, né, entre o seu povo. O povo voltou a celebrar a Páscoa, voltou a celebrar o jubileu, e vários tantos outros reis, tanto do norte quanto do sul. E aqui eu recomendo, quando você fizer um estudo de Primeiro e Segundo Reis, que você tenha uma tabela acessória listando quem foram os reis de cada um dos povos, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, para que facilite a sua orientação, você saber, olha, então eu estou lendo aqui esse período aqui, esse rei ele reinou em conjunto com esse outro. Por quê? Porque alguns relatos se entrelaçam. Né? Tem rei do norte que ataca rei do sul, tem rei do sul que ataca rei do norte, é uma confusão. Então, para você se orientar melhor, essas tabelas acessórias você encontra às vezes na sua Bíblia de estudos, até algumas bíblias mais simples lá no final, às vezes tem essa tabela com a listagem dos reis de Israel e de Judá. A gente tendo a oportunidade aqui no Seminário Bíblico de fazer um estudo detalhado sobre a monarquia, certamente a gente vai trazer essa tabela para vocês. Não sei se serei eu que trarei esse estudo ou se será um outro professor, mas é a nossa intenção fazer um estudo ainda mais aprofundado dos livros da Bíblia. Quando isso acontecer, aí a gente vai estudar essa tabela com carinho, tá? As histórias centrais dos livros dos reis são a divisão do reino, como a gente falou, né? O reino que era um só se dividiu em dois: Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. O ministério profético, os profetas que vêm tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul para falar sobre os seus erros, apontar os seus erros e direcioná-los para o arrependimento. As reformas religiosas que acontecem principalmente no Reino do Sul, e as quedas de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Tá? Então isso vai acontecer em dois momentos distintos, para dois povos distintos, né? E aí o texto bíblico vai mostrar como que isso acontece. O sentido teológico do texto é a necessidade da fidelidade à aliança, que é o critério pelo qual os reis são julgados. Né? Como a gente falou, se o rei faz o que é certo, o que é bom aos olhos do Senhor, o reino dele prospera. Se ele faz o que era mal aos olhos do Senhor, você vai ter problemas, você vai ter rei sendo deposto, rei sendo assassinado. Tem uns relatos até bem interessantes nesse livro dos reis.
A autoria dele são, assim, muitos estudiosos relacionam a obra ao contexto deuteronomista, e aí a gente já está falando de um contexto até pós-exílico, mas com redação no exílio ou próximo dele. Tá? Então, assim, tem gente que bota ele lá para frente, mas tem gente que a maioria vai colocar a redação dele no exílio. Por quê? Quando o povo vai para o exílio, existe aquela necessidade do povo registrar no papel a sua história, né, para não se perder. Uma coisa é o povo vivendo junto, outra coisa é o povo indo para uma terra estrangeira e se espalhando. Então, nessa necessidade de preservar a sua história, esses relatos orais que eram falados sobre os reis de Israel foram colocados no papel. Então, é aqui que surge essa autoria. Tá? A leitura evangélica reconhece uma composição histórica teológica com usos de fontes reais e proféticas. A gente vê isso no texto. Tá? No texto bíblico vai dizer assim: olha, outras histórias do rei tal foram descritas nos livros das crônicas ou no livro do jubileu dos reis, e vai falar algumas coisas assim. Né? E além disso, fontes proféticas, porque os profetas certamente deixaram ensinamentos, relatos para os seus discípulos, e aí esses relatos eles foram incorporados ao texto de Primeiro e Segundo Reis. E o estilo literário ele é uma narrativa histórica interpretativa com fórmulas de avaliação dos reis e destaque para os profetas. Então aqui nesse texto claramente é como se assim estão avaliando se o rei foi bom ou mal, e a gente vê a atuação profética, principalmente de Elias e Eliseu, atuando para fazer o seu povo se arrepender. Uma estrutura básica de primeiro e segundo reis, do capítulo 1 ao capítulo 11 do primeiro reis, nós temos o reinado de Salomão e o auge do reino. Aqui a gente vê como é que o reino de Salomão fica muito rico, tá? Mas a gente começa a ver uma certa divisão no coração de Salomão, porque a gente vê que o tamanho do templo que ele constrói para ser realizado o culto ao Senhor é menor do que o tamanho do palácio que ele constrói para ele mesmo. Tá? Isso é um detalhe que passa muito despercebido quando as pessoas leem o relato de Salomão. O palácio dele é muito maior do que o templo de Jerusalém. Tá? Mostra onde o coração dele estava. Dos capítulos 12 ao 16, nós vemos a história da divisão entre Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul. De 1 Reis 17 até 2 Reis 13, nós temos os ministérios de Elias e Eliseu, e isso vai se intermediar com todos esses relatos dos reis do norte e do sul. Tá? Então, a gente vai ver a atuação de Elias em um dado momento, depois a gente vai ver a atuação de Eliseu em um dado momento. Dos capítulos 14 a 17, 2 Reis, nós vemos o declínio e a queda de Israel. E aí, dos capítulos 18 a 25 de 2 Reis, nós vemos a constituição do reino único de Judá, né? Porque o reino do norte de Israel cai. Então, nós temos o reino único de Judá, e a gente tem reformas implantadas por Josias, e depois uma eventual queda do povo, e aí a queda de Jerusalém, sendo levado cativo para a Babilônia. Tá? Então, essa é a estrutura de 1º e 2 Reis. É um relato bastante extenso, que tem várias histórias, e aí, como eu disse, eu recomendo ter esse aparato aí de ajuda, mostrando cada rei, em que época que ele reinou. Isso ajuda a você se encontrar no texto. Tá? Já temos, se você começar a ler logo em seguida o livro das crônicas, né, se você não lê em paralelo, mas você lê um depois do outro, você vai perceber que as histórias vão se repetir. Nós temos uma releitura da história de Israel com ênfase no reino do sul, né, com ênfase no reino de Judá, começando com o reinado de Davi, partindo para o reinado de Salomão e a construção do templo, e aí toda a linhagem dos reinos do sul. Os reis do norte não são mencionados, apenas quando existem batalhas entre o reino do norte e o reino do sul. Exceto isso, eles só vão falar sobre os reis do sul, os reis de Judá, as suas conquistas, as suas mazelas, e é um texto mais detalhado, principalmente ali em alguns reis, ali depois de Asa, tal. Então você tem um detalhamento muito maior dos reis de Judá, as suas conquistas e as suas mazelas. E em alguns casos, eles até vão trabalhar algumas questões desses reis que não são trabalhadas no livro dos reis. Né? Por exemplo, o rei Manassés,
que no livro dos reis é tratado como um rei muito mau, no livro das crônicas mostra ele como tendo se convertido durante seu reinado. Tá? Então isso é uma questão que não é revelada no livro dos reis, é revelado no livro das crônicas. Os personagens centrais, Davi, Salomão, os sacerdotes, levitas e os reis de Judá. As histórias centrais são as genealogias, a organização do culto, a construção do templo e as reformas religiosas. Nós vemos o texto que vai destacar adoração, descendência davídica e a esperança para a comunidade pós-exílica. Tá? Então a gente consegue ver nas crônicas um texto que, apesar de mostrar as mazelas do povo, a gente vê Deus falando que se o povo se arrepender, eles serão livres do domínio e da opressão dos estrangeiros. Então a gente percebe um texto muito mais esperançoso e muito mais leve de ler do que o livro dos reis, que muitas vezes é incisivo com relação ao pecado do povo. A autoria é geralmente situada no período pós-exílico e a tradição, por vezes, o aproximou do círculo de Esdras. Então tem gente que entende que Esdras foi o autor. Esdras ou os seus discípulos, as pessoas mais próximas dele, teriam sido autores dos livros das crônicas. Na leitura evangélica, reconhece que o cronista interpreta o passado para instruir o povo restaurado, ou seja, você tem as orientações históricas, você tem os relatos históricos, e aí nós temos um autor que interpreta esse passado, inspirado por Deus, para instruir o povo que havia sido trazido de volta da Babilônia. Tá? Então, é como se eles tivessem pego os relatos dos reis, que é um relato muito narrativo, é um relato muito de fatos, e eles trazem o sentido teológico que está por trás desses relatos. Tá? O estilo literário é uma narrativa histórica com extensas genealogias, principalmente no começo. Muita gente desiste de 1 Crônicas porque os 10 primeiros capítulos são genealogia, com listas e forte ênfase litúrgica. Tá? E aqui nós temos, na verdade, os 9 primeiros capítulos são as genealogias. E por que genealogia? Por que tanta genealogia? É por uma questão muito simples. Quando o povo volta do exílio para a região de Israel, o que eles precisam saber? Eles precisam saber quem morava onde, né? Então, eles precisavam saber se a pessoa que estava vindo realmente era descendente de alguém que havia sido levado cativo, para poder saber se aquela pessoa realmente tinha direito a alguma terra, alguma residência, alguma posse ali na região de Judá. Então, você tinha uma questão pragmática juntamente com uma questão identitária do povo de Israel. Né? O povo que estava voltando, eles estavam querendo ver se quem estava vindo da Babilônia tinha uma relação identitária, né, com o pessoal que saiu. Então, foi meio que uma organização da casa. Então, daí a necessidade dessas genealogias e falar, ó, fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, neto de não sei das quem. Então, eles faziam isso justamente para poder saber se aquela pessoa que estava vindo era realmente a pessoa que deveria ocupar aquele espaço e tudo mais. Dos capítulos 10 ao 29, nós temos o reinado de Davi, a Arca da Aliança, a preparação do templo. Né? Davi não constrói o templo por causa da violência dele, das guerras que ele fez. Então ele vai prover todas as condições materiais para a construção, ele vai fazer alianças com povos para conseguir as matérias-primas para a construção do templo. Aí, quando assume Salomão, aí nós vemos, segundo Crônicas, capítulos 1 a 9, e isso vai ser também descrito nos livros dos reis. Nós temos o reinado de Salomão e a construção do templo. A partir do capítulo 10 até o capítulo 28, nós temos a história dos reis de Judá. E nos capítulos 29 a 36, as reformas de Josias, o declínio e o exílio. Né? Não só Josias, né? Ezequias também realiza uma reforma religiosa entre o seu povo, e aí depois das reformas o povo cai em declínio e aí acaba sendo levado para o exílio. Tá? Então, eu acho muito interessante se você conseguir encontrar algum texto que faça a conjunção tanto dos livros dos reis quanto dos livros das crônicas e você possa ler em paralelo, vai ser interessante, principalmente o estudo dos reis de Judá, porque no livro dos reis você intercala a narrativa dos reis de Judá com os reis de Israel.
e aí você pode ficar um pouco perdido. Já na narrativa dos livros das crônicas, você tem uma estrutura linear clara da tradição davídica, né, da dinastia davídica, reinando sobre o povo de Judá. Então você consegue ter mais detalhes nas crônicas sobre relatos que estão nos livros dos reis. Então minha recomendação é, chegou lá, foi ler o relato de um rei do reino de Judá no livro dos reis, corre para o livro das crônicas, vê qual é o capítulo ou capítulos que falam daquele rei e leia, para que você possa ter um contexto mais completo do reinado dessa pessoa, que no livro dos reis às vezes vai ser descrito em apenas alguns parágrafos. Tá? Então é uma recomendação, assim, é uma forma de estudo que eu recomendo para todo mundo poder conjugar um com o outro. E aí você já mata os 2 livros de uma vez só, né? Os 4 livros de uma vez só. Né? Você pega ali 2 Samuel, que começa o reinado davídico, você vai 2 Samuel, 1º Reis, 2º Reis, vai casando com a leitura da descrição dos reis de 1ª e 2ª Crônicas, e depois, quando você terminar, você olha a genealogia, que assim, você não precisa ler 10 vezes, 20 vezes na sua vida, tá? A gente cria esse mito na nossa cabeça de que, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia de cabo a rabo 500 vezes durante a vida. Mas tem trechos que são meramente descritivos. Então, por exemplo, a genealogia de 1º Crônicas, de 1 a 10, você pode ler uma vez e aí depois lá para frente, a título de estudo, para você tentar ver a genealogia de algum personagem que está descrito ali, pode ser interessante. Mas, na verdade, ele tinha uma função muito mais para aquela época do que para hoje. Para a gente, teologicamente, ele apenas mostra como que o povo se preservou e preservou a sua identidade por meio da relação das gerações que partiram do exílio e depois voltaram. Depois das crônicas, nós temos o livro de Esdras, e aí é que a gente tem um salto, né? A gente sai do período que o povo é levado cativo para o momento que o povo retorna. Né? Então a gente tem no livro de Esdras as fases do retorno do exílio, porque o povo não retorna todo de uma vez, ele retorna em ondas, e a restauração da vida comunitária em Judá. Né? E aqui os personagens são Zorobabel, Jesua, que também é conhecido como Josué, Esdras e líderes do retorno. E as histórias centrais são a reconstrução do altar, a reconstrução do templo e a reforma centrada na lei. E aqui é muito importante, a gente está inclusive no momento da gravação desse vídeo, a gente está terminando o estudo justamente de Esdras, Neemias e Esther na Escola Bíblica Dominical. E é muito importante porque é um estudo, esse estudo da reforma religiosa de Israel, ele é muito importante para as nossas vidas porque mostra como que não existe reforma ou renovação espiritual sem o estudo da palavra de Deus. Tem muitas igrejas, muitas comunidades aí que fazem verdadeiras revoluções na sua liturgia, dizendo que eles estão experimentando um novo de Deus, mas eles abandonam a Bíblia, abandonam a palavra de Deus, trocam elas por meras apostilas criadas por homens, que na verdade tem muitos mecanismos administrativos, de marketing, e eu posso falar isso com toda a propriedade, porque além de pastor, eu sou administrador também de carreira, formado com o CRA ativo. Então eu posso falar para vocês com toda a certeza que muitas dessas igrejas utilizam mecanismos humanos para atrair pessoas, dizendo que ali estão tendo um novo de Deus e que na verdade não tem novo nenhum, porque o novo de Deus ele se apresenta quando nós estudamos e rememoramos a sua palavra, e nós temos a sua palavra na Bíblia, a palavra de Deus. Então, reforma, renovo espiritual sem Bíblia não é renovo espiritual, é coisa humana, é meninice para tentar atrair as pessoas para as igrejas. Tá? O sentido teológico do texto é o retorno do povo de Deus, ele mostra a fidelidade de Deus e a necessidade de renovação espiritual. O povo que havia passado um tempo na Babilônia, que havia ficado afastado da liturgia clássica apresentada na lei, porque eles não tinham acesso ao templo. Agora, quando o povo retorna, eles reestruturam a sua liturgia, reestruturam a sua forma de culto, e aí eles podem novamente apresentar os seus sacrifícios e podem renovar o seu relacionamento com Deus por meio da estrutura apresentada na lei. A autoria do livro de Esdras normalmente é relacionada ao período persa e ao mesmo ambiente literário de crônicas
e de Neemias. Então são três textos que eles conjugam muito um com o outro. E a perspectiva evangélica costuma aceitar forte vínculo histórico com o retorno e a organização posterior do material. Então, assim, o povo voltou do exílio e imediatamente começou a relatar e compilar as informações para poder colocar no papel no texto bíblico. E o estilo literário é uma narrativa histórica com cartas oficiais, listas e sessões em primeira pessoa. Né? Tem pontos que Esdras mesmo está falando, né? Tem pontos que Neemias mesmo está falando. Então é muito importante e interessante ver como que esse livro se apresenta. A sua estrutura narrativa. Capítulos 1 e 2, nós temos o decreto do rei Ciro da Pérsia, que determina o retorno do povo de Israel da Babilônia. Né? O Ciro havia conquistado a Babilônia, e aí ele muda a forma como o povo deveria ser encarado. Né? Enquanto a Babilônia tirava o povo da região e esvaziava a terra, Ciro ele deixava os povos conquistados na terra e apenas cobrava os impostos. Então ele fala, olha, podem voltar para a terra porque eu quero o imposto de vocês, na verdade. Né? Capítulos 3 a 6, nós temos a reconstrução do altar, a oposição à reconstrução do templo e, eventualmente, a reconstrução do templo. Capítulos 7 e 8, a chegada de Esdras a Jerusalém. Capítulos 9 a 10, a crise dos casamentos mistos, né? Pessoas que eram israelitas e que haviam se casado com babilônicos, e a reforma do povo. E o tema central é a restauração do culto e da aliança com Deus. Tá? Então, é o retorno do povo e a restauração do culto e do relacionamento do povo com Deus, conforme havia sido preconizado no livro da lei. Já o texto de Neemias, ele é muito utilizado como um grande manual de liderança. Né? Tem livros feitos sobre Neemias que falam sobre como que uma liderança efetiva ela pode impactar um povo, né? E um povo, uma comunidade, uma empresa e tudo mais. Né? Ele vai falar da reconstrução dos muros de Jerusalém e da reorganização do povo restaurado. Ou seja, o povo chegou na cidade, mas a cidade ainda estava destruída. E principalmente os muros da cidade estavam destruídos. Se você tem uma cidade naquela época que não tem muro ou que tem aberturas no muro, a cidade está vulnerável para a conquista de qualquer outros povos inimigos. Então, para você ter uma cidade que possa se defender, você precisa que esses muros estejam reconstruídos. E Neemias ele traz uma estratégia muito inteligente, muito interessante, que vai permitir que os muros sejam levantados em pouquíssimo tempo. E a gente vai ver como é que Neemias ele vai lidar com isso, né? Como é que ele vai incentivar o povo a reconstruir essas muralhas, como é que ele vai lidar com a oposição. Nós temos como personagens principais Neemias, Esdras, o mesmo Esdras do livro anterior, Sanbalat e Tobias, que são dois opositores a ele, e a comunidade de Judá que voltou da Babilônia e agora está habitando ali a região de Jerusalém. As histórias centrais são a inspeção dos muros, a oposição externa, a decisão de reconstruir os muros, a conclusão da obra e a renovação da aliança. Tá? Tudo isso vai ser mencionado nesse texto. E o sentido teológico é a liderança piedosa e corajosa e a coragem que servem à preservação do povo de Deus. Tá? Porque para poder tomar a decisão de reconstruir os muros de uma cidade, mesmo com uma oposição, você precisa tomar atitude, mas você precisa ter coragem também para fazer a obra. Então tudo isso vai ser trabalhado no texto de Neemias. Né? A autoria do texto é muito ligada às memórias de Neemias e ao período persa, com organização literária posterior. Em contexto evangélico, o livro é visto como um registro histórico valioso sobre liderança e restauração. Tá? Foi como eu falei, muitos estudiosos de liderança utilizam a história de Neemias para poder trazer ensinamentos para o meio organizacional, né? Empresas, igrejas. Ele é um material muito rico que trabalha com essa questão, né, de influenciar pessoas para poder alcançar objetivos grandiosos, né, que vão muito além do que uma pessoa só conseguiria realizar. O estilo literário são memórias em primeira pessoa, com uma narrativa histórica, listas e orações curtas. E a estrutura do livro de Neemias, capítulos 1 a 2, o chamado e a chegada de Neemias, capítulos 3 a 7, a reconstrução dos muros e a oposição, dos capítulos 8 a 10, a leitura da lei e a renovação da aliança, e aqui
Nessa parte, nós temos um paralelo, praticamente palavra a palavra, com o texto de Esdras, e nos capítulos 11 a 12, a organização populacional e dedicação do muro, e finalmente no capítulo 13, as reformas finais de Neemias. E para a gente terminar o nosso estudo dessa noite, nós temos o texto de Esther, né, que é um texto que vai falar sobre a preservação dos judeus no Império Persa por meio da coragem de Esther. O povo estava, nessa época, ainda cativo. Surge uma oposição ao povo que poderia ter gerado a sua completa e total destruição. E aí a gente vê Esther, que foi uma mulher que foi escolhida para ser uma rainha, né, do rei persa, e ela tem a coragem de se apresentar ao rei e clamar por misericórdia ao seu povo por conta do que estava sendo planejado. Nós temos como personagens principais Esther, Mordecai, Amã, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, e o povo judeu. E as histórias centrais são a ascensão de Esther, a conspiração de Amã, o jejum que é realizado pelo povo, os banquetes e o livramento. E o sentido teológico do texto é que, embora o nome de Deus não apareça, e inclusive isso aí é uma trívia de qualquer acampamento de adolescente e jovem, se perguntarem para você qual é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não é mencionado, é o livro de Esther. Né? A verdade é que, embora o nome de Deus não apareça, a sua providência permeia toda a narrativa. Tá? A gente consegue ver a providência divina mesmo sem o nome dele ser mencionado. Tá? A autoria é incerta, a ambientação é persa, e a redação pode ser posterior aos eventos narrados, ou seja, no final do período exílico ou no pós-exílio. Na matriz evangélica, o livro é lido como testemunho da providência divina da história, e ele é uma narrativa dramática, com ironia, reversões, banquetes e construção cuidadosa de tensão. Então, ele é um texto que ele de uma leitura muito ágil. É quase como um romance, de tanta reviravolta e tanto detalhe que tem, você lê o livro de Esther muito rapidamente. As estruturas desse texto, aqui é importante a gente fazer uma ressalva, porque na versão católica do livro de Esther, ele vai até o capítulo 16, ele vai do capítulo 10, versículo 4, até o versículo 16. Na Bíblia protestante evangélica, o texto de Esther para no capítulo 10, versículo 3, porque é até aqui que você encontra o texto no original em hebraico. Tá? Do capítulo 10, versículo 4 até o capítulo 16, você só encontra na Septuaginta. Como Martim Lutero decidiu adotar o texto na versão hebraica para poder traduzir para o alemão, ele entendeu que se o texto não estava em hebraico, ele não era inspirado. E os judeus também consideram isso. Tá? Se você for ver a Tanakh, né, o texto completo do judaísmo, você não vai encontrar esses capítulos posteriores de Esther, tá bom? Então, na Bíblia protestante, você só vai ter o que você consegue traduzir do texto em hebraico. Capítulo 1 e 2 é a crise no palácio e a ascensão de Esther. Capítulos 3 a 5, a ameaça de Amã e a decisão de intervir. Capítulos 6 e 7, a reversão da trama e juízo sobre Amã. Capítulos 8 e 9, livramento dos judeus e origem do Purim. E o capítulo 10, a exaltação de Mordecai. Tá? Então, essa é a estrutura do livro de Esther. É um texto muito agradável de ler, recomendo. Tá? Tem gente que às vezes pula esse trecho da Bíblia e tal. Recomendo muito. Tá? Assim como eu recomendo a leitura de todos os textos. Tá? Na verdade, a gente recomenda a leitura da Bíblia inteira, é óbvio, né? Mas se você quiser dedicar um tempo para você estudar um pouco mais a Bíblia, o Antigo Testamento, e você às vezes tem dificuldade de ler a Bíblia de capa a capa, pega o texto dos reis, pega esse texto dos livros históricos, ele vai ter uma leitura bem agradável e você vai ter um conteúdo muito agregado ao seu conhecimento, tá? Não tem problema de você ler a Bíblia, você ler um trecho aqui, depois você ir lá para frente, para o Novo Testamento, depois você voltar, ler um outro trecho, não tem problema nenhum, tá? Você não é obrigado a ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você pode ler trechos, tá? Conforme o seu interesse, a sua agilidade de estudo e tudo mais. Para concluir, a gente precisa entender que os livros históricos eles mostram que a história de Israel ela não é contada apenas para informar, mas para formar a fé. Então isso é muito importante. Quando a gente estuda esses textos que a gente apresentou aqui, a gente não está fazendo uma leitura meramente de fatos, mas a gente está fazendo uma leitura de como Deus age na história do seu povo. E como que a ação de Deus vai influenciar a ação
e a reação do seu povo aqui na Terra. Tá? Cada livro ele vai destacar a sua maneira, a fidelidade de Deus, o peso da obediência e as consequências da infidelidade. Essas três questões, elas permeiam todos os livros históricos que estão na Bíblia, todos, sem exceção. Vão falar da fidelidade de Deus, do peso da obediência e as consequências da desobediência, da infidelidade. A gente vai ver isso de diversas formas, de diversas maneiras. E na perspectiva evangélica, esse conjunto de livros prepara o leitor para compreender a esperança messiânica e a continuidade da história de redenção, que a gente vai ver lá na frente com a vinda de Jesus Cristo. E estudar esses livros é aprender a ler a história à luz da aliança, ou seja, a ler a história do povo de Deus, considerando o acordo que Deus fez com seu povo lá atrás, quando disse que faria dos filhos de Abraão uma grande nação. Então, se a gente consegue compreender isso, a gente consegue fazer a leitura desses textos com uma facilidade enorme e assim a gente agrega muito conhecimento e a gente tem uma leitura muito mais interessante e muito mais devocional nesses textos. Porque tem gente que acha que a devocional é só o Novo Testamento e Salmos e Provérbios. Não é. A gente encontra a leitura devocional também nesses relatos históricos. A gente só precisa perceber como fazer isso, né? De que forma que a gente deve entender isso. E a chave interpretativa é a obediência e a aliança. A aliança que Deus faz com seu povo e a necessidade da nossa obediência a Deus e a consequência da nossa desobediência e a consequência do nosso pecado. Amém? Bom, quero agradecer a todos vocês que assistiram a nossa aula desde o início. Quero continuar falando para os irmãos que nós vamos continuar trazendo outros estudos daqui para frente. Toda semana nós vamos estar colocando estudos que vão ajudar os irmãos a cada vez mais crescerem na fé. O nosso objetivo é que vocês se edifiquem cada vez mais, tenham um interesse de estudar a palavra de Deus e assim todos possam crescer. Tá? Na próxima semana nós vamos estar estudando sobre os livros proféticos e aí vai ser também muito interessante porque os livros proféticos muitas vezes as pessoas também leem em sequência e não percebem que eles vão falar de diferentes períodos desse período histórico que a gente leu. Então a gente vai fazer paralelos entre os textos proféticos com os períodos históricos que a gente viu agora. Tá? Então não deixem de estudar, de ver esses vídeos e a gente espera que eles venham a agregar bastante na vida dos irmãos. Muito obrigado a todos por estarem realizando esses estudos. Se você perdeu algum, assista a playlist que tem aqui embaixo com todos os outros estudos e continue aguardando. Vai ter muita coisa boa vindo ainda por aqui. Não deixem de se inscrever no canal, de clicar no like para que o vídeo possa ser divulgado para mais pessoas. E não deixem de assistir e maratonar todos os vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o vídeo para mais pessoas. Amém? Muito obrigado a todos. Não deixem de ver os conteúdos que a gente tem aqui do curso. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Não deixem de assistir. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e que Deus os abençoe.